Graças a Deus, mais um dia de vitória, um dia de bênção. Nesta manhã, estamos dando o nosso primeiro de Deus, como sempre digo, quando as primícias são santas, todos os ramos também são. Quando a gente dá o primeiro de Deus, as outras demais coisas são acrescentadas. Então, quando a semente ela é pura, ela é santa, todos os outros ramos são. E assim aconteceu com Abraão, através de Isaac, que foi o primeiro, a sua primícia, o seu primogênito, o seu filho, que foi entregue. Toda uma nação foi chamada de ungido, porque através de Isaac, todo Israel foi chamado de ungido. Quando Deus disse a Moisés, quando fores a Faraó, diz a Faraó, solta meu ungido. Eram multidões, eram milhares, de hebreus chamados de ungido, tudo por causa de uma semente que foi santa. E isso a gente vê que quando a gente dá o nosso primeiro, as primícias, os ramos também são. E assim também, quando foi falado aqui no capítulo 4 de Gênesis, quando Abel deu a sua primícia, Deus se agradou. Ele não primeiro foi desfrutar, ele não foi primeiro esperar ter bastante ovelhas, quando tivesse bastante sobrando para dar para Deus. Antes dele ter todo o seu trabalho multiplicado, ele já lembrou logo de Deus. Então, muitas das vezes, algumas pessoas elas lembram de Deus quando estão todas arrebentadas, quando estão tudo já não tem mais nada para dar, muitas das vezes, na hora do sofrimento, ou na hora que já gastou a sua vida toda, as suas forças físicas, aí vai lembrar porque não tem mais nada, está perdido. E Deus, como Ele é amor, não importa o que a gente faz para Ele, não vai aumentar o amor e nem vai diminuir. Ele ama do mesmo jeito. Mas para nós, quando nós damos o primeiro de Deus, isso é a semente. Então, além da semeadura, independente do amor de Deus para conosco, ela funciona na nossa vida. Mas o amor de Deus continua lá, independente do que a gente faz ou deixa de fazer. Agora a gente recebe Ele, guarda no nosso coração, valoriza ou não, e a gente coloca a nossa vida dentro disso, agradecendo o tempo todo. Então nós vamos colher os melhores frutos, porque a lei da semeadura é a lei real. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E a maneira que plantamos também, o lugar que plantamos também, aonde investimos a nossa vida, nossas energias, nossos recursos, tudo faz a diferença, Então foi lida essa palavra aqui. Então Deus se agradou, por quê? Porque Ele não pensou em outra coisa. Quando você passa na rua, mães, pais, pessoas, e você vê alguma coisa, pode ter certeza, a primeira pessoa que vem na sua mente é aquela pessoa que você está mais próxima dela, aquela pessoa que você mais ama. Você lembra daquilo, quando você vê, você lembra para querer dar àquela pessoa. Pode ser sua esposa, pode ser sua mãe, pode ser o filho que você mais ama. E às vezes, nem sempre a gente lembra primeiro de Deus. Mas Abel, quando ele pegou antes o novilho, o primeiro que vem em sua mão, a primeira coisa que ele lembrou foi de Deus. Então, o outro, primeiro, que era lavrador, diz a palavra de Deus aí nesse mesmo capítulo que a cabo de muitos dias, quer dizer, depois de muito tempo, ele tinha desfrutado, do seu fruto, que ele vem e oferece a Deus, porque se é a cabo de muitos dias, porque ele deixou para depois. O pensamento dele não veio primeiro. Então, quando nós, pode ver, o primeiro pensamento é aquele que dirige as nossas ações, porque a nossa mente dirige a nossa vida.
né? Então, o primeiro pensamento é aquele que vai entrar no nosso espírito, no nosso consciente. Quando você vai dormir, o primeiro que fica é aqueles 5 minutos, né? Que alguns estudiosos chamam de delta. Quando você está entrando no sono, que você está, é como se o quê? Você estivesse morrendo, porque todo sono é uma morte. Todos os dias você morre, só que você não percebe isso. O seu espírito se afasta do seu corpo para ele se refazer e carregar o seu corpo no outro dia de manhã. Então, quando você entra no delta, que esse primeiro pensamento vai entrar lá naquele lugar que você entrou em descanso e vai construir o que você vai fazer amanhã quando você estiver andando. Então, é o primeiro pensamento forte. Não é aquele montão de pensamento na nossa mente que a gente passa direto vendo celular, vendo imagens. Eles não são firmados, mas é aquele fixado, aquele primeiro que entrar, que vai funcionar no outro dia. Então é por isso que o primeiro pensamento que veio em Abel foi Deus. Esse primeiro é o que entra no momento que você descansa. Porque quando você descansa é que está sendo construído as coisas. Por isso que o mundo bota trabalho, bota barulho, para não deixar as pessoas descansar em paz. Tudo hoje é barulhento, até a nossa música. Talvez você não saiba, mas a música, as nossas notas musicais, até as notas musicais foram alteradas. A terra foi alterada, tudo foi alterado, porque altera o nosso sentido. Quando altera o nosso sentido, também altera o nosso sono e o poder de criação do homem. O homem cria quando ele dorme, quando ele descansa, ele entra em algum lugar. Por isso que fala assim, não, ele está dormindo, não, ele está morto, não, ele está dormindo, ele está descansando. Porque quando ele fala assim, descansa, deleita-te, no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você descansa, você entra no delta, o primeiro pensamento que está é aquele que vai realizar o desejo do seu coração. E o primeiro pensamento de Abel foi o quê? Adorar, dar sua oferta, né? Dar o seu primeiro de Deus, e agradou Deus. Por isso Deus se agradou. O primeiro pensamento dele foi o pensamento de Deus. Ele não foi primeiro gastar a sua vida, como muitos fazem muitas das vezes, né? Às vezes a primeira hora, né, que se contava, a primeira hora do dia era 6 horas quando o sol nasce, que contava a hora. Então é o momento que as pessoas levantam para poder andar de dia, porque a noite vem, então para aproveitar bastante. Então nessa primeira hora é o primeiro de Deus, o primeiro pensamento é o que nós, né? Então, mas muitas das vezes, embaraçado com os negócios dessa vida, às vezes nós distraímos e esquecemos, porque estamos com tanta pressa, porque hoje tudo é corrido, até as pessoas nem almoçam, nem comem direito, não sentam numa mesa e comem com calma, porque até a comida necessita de comer em paz, em tranquilidade e descanso, porque é a sua mente que vai fazer que todas essas vitaminas se espalhem para o seu corpo e você se refaz. Não, as pessoas comem um lanchinho aqui, tomam um cafezinho rápido, comem qualquer coisa e saem correndo e não tem tempo para parar e pensar. E o mundo já foi programado assim para a gente realmente não ter domínio, né? Para a gente andar agitado e nisso nós perdemos o poder de criação. Porque quando nós descansamos e entramos em paz, que é o momento da construção. Por isso que não é todo mundo que anda o tempo todo agitado, fazendo as coisas, não que nós não devemos se mover, né? Mas quem anda muito agitado perde o poder da criação, porque você tem que entrar em descanso, porque é a sua mente que constrói o seu mundo. É quando você entra nesse lugar que vai vir a direção dentro do seu espírito. Então algumas pessoas acham que é o tempo todo se movendo que ela vai construir alguma coisa. Se você pode perceber, os homens que dominam fazendas, que dominam o mundo, que constrói avião, que constrói tantas coisas, ele parou em algum lugar em pensamento, para a mente dele trabalhar, para ele poder ter uma construção. Por isso quando ele fala, descansa e deleita, sem deleito, sem descanso, você não tem o teu milagre. Por quê? Porque é quando você entra na paz é que é construído, não é quando você está agitado.
Porque é quando você entra na calma é que a criação começa. Então, quando você entra nesse sono, que o primeiro pensamento que vem, esse primeiro pensamento é o pensamento no espírito, porque quando você está correndo, é a sua alma, as suas emoções, ela já tem uma fita que está dirigindo ela. Aquilo que já foi colocado nela está trabalhando todo dia, não tem mudança, não tem coisa nova. Tem pensamento que já está sendo dirigido, desde o que a sua mãe colocou, desde o que o mundo colocou na sua mente. Então, para você construir alguma coisa nova, você tem que entrar num lugar de paz, de deleite com Deus. É onde Deus coloca a semente e é onde a coisa é construída. Então Abel, ele entra num lugar de adoração, de tranquilidade, né? E o primeiro pensamento foi Deus. Glória a Deus. Por isso, nesta manhã, nosso primeiro dia da semana é o domingo, né? Algumas religiões, né? Alguns guardam o sábado, o último dia, e descansou Deus, sábado, no sexto dia Deus fez o homem, e no sétimo descansou. Por quê? Adão não tinha que fazer muita coisa, ele tinha que só entrar no que Deus já fez, entrar no seu trabalho. Entrar no trabalho de Deus é entrar em descanso, descansa no Senhor. Ele não tinha que fazer muita coisa, ele só tinha que permanecer, entrar no descanso, né? Mas no sábado, Jesus, ele estava, da sexta para o sábado, ele estava entrando no paraíso. Ele descansou. Primeiro tem que descansar, senão não há uma ressurreição. Você tem que morrer para ver uma ressurreição. Para acontecer algo novo na sua vida, você tem que entrar em descanso. Você tem que apagar. Se você não apagar de noite, porque dormir é apagar, é como se estivesse morto. Tem gente que não dorme, ele está dormindo, mas a mente dele continua pensando, continua se batendo. No outro dia não é um dia legal. Então você tem que apagar. Então, da sexta para o sábado, sexta-feira é o dia do homem, é o dia que o homem está agitado, querendo criar coisas. É o momento que as pessoas fazem tantas coisas. Mas quando ele entra no paraíso no sábado, ele entra em descanso. Quando chega no primeiro dia da semana, ele ressuscita. Aí vem a bênção. Primeiro dia Jesus ressuscitou. Então foi falado aqui sobre a ressurreição. Então na sexta-feira, o que estava acontecendo na sexta-feira? Foi falado aqui. Ele estava carregando as dores, estava carregando a maldição, até que foi levado, né? Que nem espinho tinha. Até isso ele levou da terra, né? As nossas maldições, porque também Deus falou para Adão: maldito seja a terra por causa de ti, né? No primeiro Adão por causa de ti, mas no segundo Adão ele carrega essa maldição. Mas ele carrega isso quando? Na sexta-feira. Sexta-feira é o dia criado do homem, por isso que eles colocam 666, número do homem, né? Número 6, número do homem, a força do homem, a força da carne, o poder da carne, ela tem que ser destruída, porque o sistema do mundo trabalha com as nossas forças, né? O adversário trabalha com a nossa força. Você responde às provocações do adversário, você responde às coisas e ele usa o teu próprio poder para te destruir. Por isso nós não podemos dar o poder para o inimigo, não podemos dar o poder para o adversário, porque se nós dermos esse poder, ele trabalha com ele. Então tem que usar o homem para tudo nesse mundo. O adversário, ele trabalha no mundo usando as forças do próprio homem. Então, para o homem não dar esse poder para o adversário, como Adão entregou o cetro através da tentação, do engano, ele deu o poder, perdeu a cobertura, perdeu a glória. Ele tem que ir para onde? Ir para a cruz. Quando ele vai para a cruz, ele quebra todas as suas forças na cruz, entrega e morre, e entrega a Deus, entrando num lugar de descanso. Calma, para de se sacudir. Você ainda está se batendo ainda está se batendo, está entrando em descanso. Descansa! Glória a Deus. Você está se batendo. Ainda tem a mão, a mão não dá, a mão uma está solta, né? Um pé está solto, não, você ainda não. E aí você está se batendo ainda, aí você vai entregando essa força da tua carne. Quando você descansa, você ainda está se agitando, você ainda não vai conseguir ter esse milagre, essa transformação que você quer na sua vida. Aí quando ele entra no paraíso, que ele entra em descanso, né? Pede, que agora você entrou no lugar de paz. Você está em paz, morreu tuas forças. Você está em paz. Quando você está em paz, aí você descansa no Senhor.
Isso que é o significado do sábado. Aleluia, Jesus. Descansar no Senhor não é simplesmente guardar um dia. Descansar no Senhor é parar de ficar brigando com muitos pensamentos. Descansar no Senhor é parar de ficar agitado. Descansar no Senhor é entregar toda a força para Ele e descansar. Deleitar. Quando você deleita, o que vai acontecer? É que vai ser construído, é que vai vir o amanhã, e quando chega na manhã, aí o Senhor levanta e ressuscita. Aparece Maria Madalena lá, procurando o Mestre, procurando onde está o meu Senhor, onde o colocaram, levaram ele para onde? E ele já tinha ressuscitado no primeiro dia da semana. Por isso que quando nós chega no domingo, pode ver que pela manhã você vai ver alguns locais cheios de pessoas, mas você vai ver pessoas também que cada um vão dar o seu primeiro para Deus, outros vão dar para outros lugares, outros vão fazer outras coisas, né? Mas quando você dá essa premissa, você está fazendo o que Deus também já fez. Ele deu a sua premissa. Como eu não vou nem abrir, porque o irmão já conhece. Nós vemos Jesus no capítulo 1 de João, vindo como a primícia. Vimos a sua glória como a glória que vem de unigênito, vem de primeiro, unigênito de Deus Pai, cheio de graça e de verdade. Ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, mas todos aqueles que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, não filhos da vontade da carne nem do sangue, E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus Pai, cheio de graça e de verdade. Ele deu seu Filho primeiro. Então Jesus é primeiro em tudo. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus é primeiro em tudo. Glória. Quando Deus pede o primeiro da gente, quando Ele fala assim, o tema de hoje, você já conhece essa passagem? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Ele está pedindo primeiro, você buscar primeiro o reino. Quando se fala em reino, se fala em buscar a Deus, porque Ele também deu o primeiro. Jesus é primeiro em tudo. Então, na cultura judaica, o primeiro filho que nasce, todos os outros irmãos têm que acompanhar ele, tem que obedecer, porque o primeiro que nasce é que vai liderar, é que vai tomar conta. Jesus, ele é o nosso irmão primogênito. O Hebreus 11 nos diz que Jesus, ele fala assim: portanto, tanto aquele que santifica, que nos santifica, quantos que são santificados, eu não vos envergonho de chamar irmãos. Quer dizer, nós somos irmãos de Jesus, e ele é o nosso irmão mais velho, porque ele é o primogênito. Então nós estamos na família. Então, falando de primeiro, eu estou aproveitando por esta manhã, que a melhor parte, hoje vai ter mais gente à noite, Hoje vai estar bastante gente aqui à noite. Nós vamos ter também uma apresentação da criança hoje, Santa Ceia a gente está fazendo à noite também, mas eu sempre digo para os irmãos, quando você levanta pela manhã e você dá o seu primeiro, você vai ver que o dia seu desenrola. Você vai ver que o dia seu é diferente. Parece que você já fez a sua parte e tudo começa a andar. Então, meus irmãos, se você quiser conferir, aí, Hebreus 2, eu falei 11, mas é 2. A gente já está acostumado com ele. Glória a Jesus por tua vida. Aqui ele está nos chamando de irmão. Ele está nos chamando de irmão aqui. Versículo 11. Porque, Hebreus 2,
Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar ele. Nós somos santificados. Ele não tem vergonha de chamar a gente de irmão. Aí existem pessoas que têm muita timidez quando falam assim: você é um cristão, você é um crente. Ele fica meio, ainda não está acostumado, ele não tem noção do que realmente o que é ser um cristão, né? É ser pequeno Cristo. E dizendo: anunciar-te-ei o teu nome a meus irmãos, ó, meus irmãos. Aí ele diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciar-te-ei o teu nome. Ele está anunciando o nome de Deus a nós. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, por quê? Ele é o nosso irmão primogênito. Então, aquele que nasce primeiro é o primeiro. Quem veio primeiro é a autoridade. Quem é primeiro é a autoridade. Por isso que vai olhando por aí e vendo tudo que fala sobre o primeiro. Você vai ver, por isso que Jesus, ele é o primeiro Filho de Deus. E nós somos irmãos de Jesus. A palavra cristão quer dizer pequenos Cristos. Por isso que nós temos poder de criação. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele descansou no sábado, tudo estava sendo construído. Muitas das vezes no sábado, você está em descanso, mas esse descanso, o seu espírito está te dando revelação e vendo, e criando, construindo. Quando Jesus estava em descanso no paraíso, fala que ele foi no inferno, fala que ele pregou, o corpo dele estava lá em descanso, mas ele estava indo em muitos lugares. Então, quando você entra em descanso, os irmãos podem perceber, nós que já oramos por muitas pessoas atormentadas, né, perturbados. A maioria das pessoas que não descansam são perturbados, né? São agitados. Dormir demais fora do tempo também não é uma coisa normal, mas também não dormir também não é normal. Então os irmãos vão perceber que tem pessoas que não dormem e ficam andando pelas ruas, o adversário não deixa dormir. Os Exu, os espíritos, não deixam essas pessoas dormir, e as mentes delas desgovernadas faz com que as trevas dirijam os pensamentos dessas pessoas fácil. Por isso que elas não conseguem dormir. E elas ficam andando feito zumbi, vendo coisas absurdas, né? Já foi feita uma experiência das pessoas ficar botaram um negócio lá, ficar mais de 11 dias, tantos dias sem dormir. As pessoas começaram a tornar-se monstros, os rostos delas começaram a se desfigurar, ficaram as coisas horríveis. Quando encontraram com essas pessoas, elas estavam horríveis. Por quê? Porque o seu espírito, eu estou falando do humano, não estou falando do Espírito Santo não, ele precisa carregar o seu corpo, e chega uma hora que ele não aguenta, né? Aí ele afasta. O cordel de prata está ali ligado na sua alma. Por isso que ele fala: lembra do teu Criador, dá o seu primeiro para Deus quando você tem vida. Porque quando esse cordel de prata romper, ele voltará para Deus. Mas mesmo com o cordel de prata estando preso a você, quando você dorme, ele sai um pouquinho para refazer. Aí no outro dia, você levanta e caminha. Por isso que você vai ver, você passa assim, as pessoas que castigaram o corpo demais, estão muito quebradas, você vê, ela cai no meio da rua assim, você passa por cima dela e ela está lá dormindo. Ela apaga, não vê carro passando, fala: como pode um homem cair desse jeito, dormir desse jeito? Depois ele levanta, está normal andando pela rua, porque se ele não fizer isso, ele não vai andar. Ele precisa, você vai ver pessoas que caem de uma maneira, né? Mas também vai ver pessoas que os bichos não deixam dormir, e ela fica vendo o inferno.
Por isso que quando fala, acalma o teu coração, deleita-te, deleitar é descansar, entrar em lugar de gozo e tranquilidade, tanto no sono quanto na paz. Aí você vai ver as coisas sendo construídas. Pode ver que as pessoas estão agitadas pelas coisas, as coisas nunca acontecem. Quando elas se acalmam, as coisas acontecem. É o processo de cruz. Quando entra no paraíso no sábado, né? Aí no outro dia é uma ressurreição. Mas primeiro tem que acontecer o sábado. Então a palavra sábado significa o quê? Descansar mesmo. E isso é importante. Quando ele disse assim, olha, a Moisés, eu irei diante de ti, te darei descanso. Esse descanso é o quê? É quando você faz as coisas em paz e com calma. Você está na direção. Quando você faz as coisas agitadas, atribuladas, sem paz, toma decisões em paz, você não está. Não adianta você ter o mundo aos seus pés e você não está tranquilo. Você não está em paz. Você não está na direção certa. Porque quando você está em paz, tranquilidade, que isso não está atrapalhando, né? Você está em paz, então você está na direção. Às vezes as pessoas querem fazer negócio, as pessoas querem assinar documentos, as pessoas querem fazer todas as coisas e elas estão com medo. Primeiro que Deus não te deu um espírito de medo, mas de moderação e de amor. Isso está escrito. Então quando você está com medo, fora do normal, mas eu tenho que fazer, não faça, exista, né? Tenha paz. Para você tomar atitude na vida, você tem que estar em paz, porque se você está em paz, você entrou neste lugar. Se você entrou neste lugar, você vai conseguir ter firmeza. Então nós começamos a falar o que? A palavra já foi aberta aqui, né? Eu estou no caminho da revelação dessa manhã, né? Esse mesmo capítulo de Abel, capítulo 4 de Gênesis, está lá: o pecado estás à porta, cabe a ti dominar. Ali já entrou uma ira, uma raiva. Por quê? Por causa que entrou o ciúme e entrou a inveja, né? E Deus fala, Deus diz que também receberia o dele, ele não precisava ficar nervoso. Deus se agradou mais do outro, mas Deus recebia, mas ele ficou com raiva. O inveja vem por quê? Porque o outro deu primeiro. Acontece o seguinte: o adversário nesta manhã, ele fica aborrecido quando você tira a sua atenção do mundo. Eu estou falando de primeiro. Tira a sua atenção do mundo. Quando você tira a sua atenção de outras coisas, o sistema quer nos prender. Ó. Tenta apagar, fechar, bloquear alguma coisa no seu celular. Tenta cortar o seu telefone para você ver. Eles vêm de novo. Não, você vai desligar? Eles não querem que você desliga deles. Você tem que ter 50 cartão. Você já tem um cartão, você tem que ter um só. Aí tem 10 cartão. Tenta desligar. Eles não conseguem. Eles não deixam você desligar. Então, por quê? E quando se você for diferente das outras pessoas, se você desligar desse mundo, das coisas que o mundo está envolvido, e começar a dar o primeiro de Deus, vai haver uma inveja, vai haver uma perseguição. Por quê? Porque todo mundo quer que todo mundo fique preso, empolgado ao sistema. Você não pode pensar fora da caixa. Você tem que pensar dentro da caixa. Então quando se fala de primeiro, dar o primeiro de Deus, alguém fica. Aí as pessoas veem a paz que você anda, a prosperidade que você tem fisicamente, psicologicamente. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que as pessoas cristãs, né? As pessoas cristãs vivem 15 anos a mais do que as outras pessoas. A calma, a tranquilidade. Todo mundo está correndo atrás de tudo, com medo de tudo. O mundo vai mudar, né? Agora o ano que vem vai ser o comunismo, ou sei lá o que vai ser, direita e esquerda. Quem está em paz em Deus, não importa o que vai vir. Ele já deu o primeiro de Deus. Os seus ramos serão santos. O que vai vir depois já está feito. Mas aí o irmão com ciúme, por quê? Que agradou a Deus. Se agradou a Deus, Deus vai cuidar de você. Você já plantou a semente. O que você vai colher no ano que vem já foi plantado. Você tem que estar preocupado com o ano que vem. Não andeis preocupado por coisa alguma. Olha as aves do céu, né? Olha as plantas, não falta nada. Olha os bichos, até os vermes Deus cuida. As flores das suas, né? Olha os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu
como era. Não andeis ansiosos porque é a vez de comer, porque é a vez de beber. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Olha, não estou falando primeiro, desde o começo. A confusão do pecado foi porque o outro deu primeiro e foi bem sucedido. Deus recebeu. Então quando você se afasta do mundo e as pessoas começam a olhar, eles vêm para cima de você e te puxam. Você quer ser melhor do que nós? Você quer ser diferente? Aí o que acontece? A semente do maligno começa a manifestar. Porque a semente de Caim é a semente do maligno. E a Bíblia diz que toda essa ciência desenvolvida foi dada por ele. Ele foi levado para o lado do Oriente. E ali toda a cultura de artes, de pinturas e etc. foi desenvolvida. Né? E essa semente dele, essa semente, ela começa, ela ainda está aí até hoje perseguindo aqueles que querem dar o primeiro de Deus. Por isso que é difícil, porque você tem que sair do meio da multidão, você tem que se esforçar. E o versículo que Deus me deu hoje, nesta manhã, quando eu saí de casa, foi: o reino de Deus é tomado por violência. Por que violência? Você faz violência talvez a você mesmo. Você às vezes fica desprezado. Às vezes alguém deixou alguém dormindo, alguém deixou alguém em casa, alguém se esforçou para levantar, alguém se esforçou para deixar alguma coisa. Você faz violência ao seu corpo. Violência ao seu corpo, você está levando ele para a cruz. Ela está gritando. As pessoas, quando falam em cruz, se pensa em sangue literal, se pensa em castigo literal. Algumas religiões, não é isso. É que a sua alma, ela é como uma criança. As químicas, os desejos, as vontades começam a gritar. E ela está gritando, você está fazendo violência à sua alma. Não, você não pode dominar. E aí você mata essas vontades na cruz e vem dar o primeiro de Deus. Porque você sai do meio da multidão dos gados, você pensa fora da caixa, onde todo mundo está preso num sistema só. E agora, quanto mais mundial, quanto mais domínio, quanto mais coisas nós temos na mão, quanto mais facilidade nós temos de mandar mensagem para qualquer lado do mundo, ver os virtuais em qualquer lado do mundo, mais nós estamos ligados ao mundo. Então o mundo vai ficando preso a tudo. Mas quando você chega e dá o primeiro de Deus, você tem que pensar fora da caixa. Até mesmo que alguns evangélicos, você tem que pensar até mesmo diferente de alguns, até irmãos. Porque às vezes tem irmãos assim, quando você começa a buscar e que você está se elevando em algo acima do que ele às vezes está servindo a Deus de qualquer jeito, ele também começa a ficar, você quer ser melhor do que os outros, e já começa a ter problema. E você já não pode dividir certos assuntos até mesmo com o seu irmão, porque muitas vezes a fé dele está muito abaixo, e às vezes Deus te levou, né, para um nível, porque é assim, Deus não cobra muito da gente. Tem gente que fala, Deus cobra. Não, Deus, quanto mais você se sacrifica para buscar Ele, mais Ele se revela a você e mais você tem a sua glória. Então, quanto mais você vai se afastando do mundo e vai se aproximando de Deus, olha só o que fala em Tiago 4, 7. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Resistir o diabo e Ele fugirá de vós. Então, quer dizer, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Prossigamos, né? Conhecemos e prossigamos em conhecermos ao Senhor. Qual é o nosso maior tesouro? Nosso maior tesouro é o primeiro de Deus, é o conhecimento de Deus, né? Porque nele está toda a ciência, né? Toda a revelação, toda a sabedoria, toda a profundidade está nele. Então, quando você vai se unindo ao Senhor, e cada vez que você aproxima dele, vai se tornando um com ele, quando as pessoas encontram com você, verdadeiramente eles estiveram com Jesus. Porque como é que eles falam dessa maneira? Porque você começa a tomar o caráter, começa a crescer e começa a se tornar a estatura perfeita do Filho de Deus, e você vai se tornando em glória. Então nós somos o quê? Pequenos Cristo andando pela terra, e cada vez que nós vamos andando primeiro, que nós vamos renunciando e nós vamos buscando, mais vamos nos transformando
para que podemos também transformar o mundo. Então, para que você não esqueça, guarde isso no seu coração. Primeiro Deus. Quando as primícias são santas, todos os ramos são. Quando você dá a sua primeira atenção para Deus, foi a primeira atenção de Abel, e logo vê o ciúme, o pecado começa a vir, né? Por quê? Porque é o ciúme de Satanás. Porque aquele que se une ao Senhor faz o corpo com ele. E quando você anda, ele está vendo que você é a luz. E onde anda a luz, as trevas começam a não prevalecer. Você não precisa nem ficar guerreando muito. Basta o lugar que você chegar. Muitas coisas estão sendo impedidas de acontecer. Porque está se tornando um com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor faz um corpo com ele. Eu penso nele todo dia. Se eu pego algo, não, primeiro meu Deus. Se eu pego algo, primeiro fulano, eu acabo me tornando um com ele, né? Eu falo com ele todos os dias. Meus pensamentos são. Quando eu estiver andando, as pessoas vão ver. Quando você anda com uma pessoa, você vê o casal, quando está muito tempo junto, as pessoas olham, vocês estão se parecendo, né? As manias, as coisas. Agora imagina você com o Senhor habitado. Porque o casal não fica junto 24 horas. Vai trabalhar, às vezes viaja, às vezes trabalha fora, às vezes é caminhoneiro, às vezes nunca está 24 horas. Agora imagina Deus habitado dentro de você e tudo que você vai fazer, Ele é primeiro. Você vai se tornar. Então, qual é a finalidade de nós estarmos na casa do Senhor, que nós chamamos casa de oração, porque a habitação de Deus mesmo é você? É que nós iremos aprendendo até que nós nos tornamos a estatura perfeita do Filho de Deus, que Ele é o primogênito. Quem vê o Filho vê o Pai, então Ele é igual ao Pai. E se nós nos tornamos parecidos com Cristo, estamos cada dia também parecidos com o Pai. Então nós vamos aprendendo. E qual é o nosso contexto hoje que Deus nos chama? Primeiro o reino de Deus, primeiro as primícias, primeiro pensamento. Escola do Espírito e Batalha Espiritual. Comunicando Pastor Elias Miranda. Ministério Coluna de Fogo.